Bom, vamos dar início à nossa aula, segunda aula, que é a aula de velas de força, onde a gente vai fazer o reconhecimento dessa vela, para então a gente perceber onde estão as zonas mais críticas. E como uma boa vela de força, a gente vai ter esses formatos aqui, os tipos de vela de força de alta e de baixa, tá? E o que vai me classificar delas de ser uma vela de força ou não? Primeiramente, as taxas que elas estão rompendo. Ou seja, se eu tiver comando, tá? Um comando de topo ou fundo, ou seja, uma reversão, por exemplo, se ela está fazendo esse rompimento, a gente vai a favor dessa vela de força, porque é o preço atual que comanda, tá? E também a gente vai ter ela como confluência de partes importantes, como acontece ali quando está acontecendo uma reversão. Então vamos lá. Primeiramente, essas aqui são os formatos. A nossa principal vela de força para a gente fazer esse reconhecimento, tá? Gravem bem esse formato aqui, ó. Eu chamo ele de formato de pilha. Essa vela de força aqui, ela é ótima para, por exemplo, pegar um rompimento, quando ela faz um rompimento, tá? Porque a vela de força, ela é uma vela que ela abriu, ela desce, ela sobe e desce um pouquinho, tem o seu fechamento aqui, no caso de alta, né? Então, isso significa que houve uma briga de vendedor e comprador, mas comprador aqui predominou, tá? Essa daqui já é um comando, tá? Também é uma vela que tem uma expressão de corpo. Corpo na vela a gente chama de oferta, tá? E o pavio a gente chama de demanda. Nem todos os pavios. Na aula de pavio eu vou classificar isso aqui um pouco melhor. Mas vamos gravar que a gente aqui tem uma oferta grande, certo? E aqui no caso dessa, vai acontecer uma diferença. Isso aqui são para reversões, tá? Quando eu tiver, né, o mercado fazendo isso aqui, e aqui embaixo aparecer essa vela aqui, que é no caso uma vela de alta, vou fazer um desenho aqui. Se eu tiver esse padrão aqui, no fundo, tá? Significa que a gente possivelmente vai ter uma reversão, tá? Agora, se o mercado sobe, aqui, e aqui no topo acontece essa vela aqui, perdão, deixa eu colocar aqui, acontece essa vela aqui, quanto maior o pavio dela, maior foi a rejeição na compra. Porque o que aconteceu nessa vela aqui? Ela abriu verde, a compra foi lá em cima, achou um ponto de ação que a venda empurrou, fazendo o arremate da compra. Isso aqui a gente chama de arremate, tá? É o arremate da compra, é o arremate da venda na compra, tá? A venda arrematou a compra. Ou seja, vendedores predominaram aqui, nessa luta, nessa força aqui. Então, quando a gente tem esse padrão aqui, no fundo, é uma vela de força de alta, tá? Quando a gente tem isso aqui no topo, é uma força de baixa. Principalmente se a gente vai reparar as próximas velas, tá? As próximas não, as velas anteriores. No caso, aqui, se a gente tiver pelo menos uma sequência ali, um lote de venda, pelo menos umas três, a gente vai ter uma sequência de lotes, certo? 3 velas de compras seguidas. O que isso significa? Que eu tenho um sequencial, eu tenho uma força de compra aqui muito grande. E aí, de repente, essa daqui veio até aqui, sentiu o ponto de ação de venda e terminou vermelha. Ou seja, a venda entrou aqui e arrematou essa força toda. Essa vela aqui, no topo, tiver para trás aqui, tanto no final do pavio, quanto no corpo aqui, ó, aqui e aqui. A gente vai pegar abertura, fechamento e pavio. Observa o que aconteceu aqui atrás. Se aqui para trás no gráfico, nessa cotação, a gente tiver uma defesa, e a gente vai falar sobre defesas mais à frente, se a gente tiver reversões aqui, pontas de pavio aqui ou aqui, isso são defesas, tá? Não vou especificar muito agora. Então, o que acontece aqui? Significa que ele achou um ponto de ação, um ponto crítico, tá? Independente de ser mercado aberto ou OTC. Lógico que essa leitura funciona muito em OTC, porque o algoritmo ele segue um padrão também, tá? Então, vamos lá. Encontrou aqui, o que eu vou ter para a próxima vela? Eu, Núbia, entro com put aqui, tá? Na abertura, ou se você for conservador, você pode esperar aqui 50%. Se eu já tiver para trás um comando aqui, seja de compra ou de venda, eu já entro aqui na abertura. Por quê? Ele vai defender aqui, ó. Dificilmente ele vai pegar e vai crescer aqui, tá? Então, vela de reversão, guarda esse nome, que eu vou falar muito sobre, tá? No decorrer da mentoria. Velas de reversão
ela antecede uma reversão, tá? Vela de reversão. Nubes, se durante o tempo, qual é o tempo de entrada? Eu vou falar esse gatilho, tá? Vou falar sobre o tempo adequado de você entrar em M1 e M5 na aula de retração, tá? Mas o ideal é o quê? Os 15 primeiros segundos de vela. 15 primeiros segundos de vela. É a vela nascer, buscar a região e já fazer a sua correção. Porque tudo no mercado tem a sua impulsão e a sua retração. Como o coração bate, como a nossa respiração, tudo pulsa na natureza, principalmente o comportamento da moeda, o comportamento do dinheiro. Ele toma força para geralmente impulsionar de novo, seja para cima ou para baixo. Então ele sempre faz essa correção. Em tempos menores, tá? A gente tem aqui um fractal que é a vela. A vela é um fractal, tá? De tempos maiores, ou seja, ele é um fragmento, tá? Essa vela aqui, por exemplo, de M1, ela é um fragmento de 5 velas de M5. M5 é o fragmento de 3 velas de M15. E por aí vai. Então, se a gente sempre está tendo correções, né, dentro das ondas, aqui a gente tem uma leitura em velas, ok? A gente vai ter os primeiros 15 segundos, ela tem que fazer o movimento que ela precisa fazer. O resto, tá? Por que 15 segundos? 15 segundos é fragmento, é fractal de 1 minuto. De 15 para 30 segundos para 60 segundos, que formam uma vela de 1 minuto. Tá? Então, se em 15 segundos ela não fez o que ela tinha que fazer, já era. Ou seja, aqui, se ela em 15 segundos, aí no caso aí da Iki, na Iki ela já começa ali fazendo, ela já vem retrocedendo os 15 segundos, e depois ela zera e termina em 30 segundos. Em outras corretoras, ela vai fazer essa dimensão do tempo apenas retrocedendo de 0 a 1 minuto, ou fazendo aquela contagem bem meio que regressiva, né? Dentro de 1 minuto. Então você pega ali 45 segundos de vela, até 45 segundos de vela. Então vamos lá. Se a tela vier, der o pulo de vela, der o pico de vela, seja aqui ou aqui, com certeza, essa eu pego. Mas eu já meto bronco aqui, se eu tiver uma defesa importante aqui. Porque aqui eu já tenho comando daqui, né? Se eu já tiver comando aqui, principalmente. Se eu tiver comando aqui também, eu já entro já vendida, tá? Eu vou entrar aqui, no caso, vendida. Por quê? Eu vou atrás de probabilidade. A probabilidade da próxima vela ser vermelha é altíssima, tá? É muito alta mesmo, tá? Posso dizer aí que uns 75%, 80% de chance dela fazer essa reversão. Nem que seja para corrigir em 2 velas vermelhas para então continuar subindo, tá? Então vamos lá. Aí agora, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui esse rabisco. Então nós vimos aqui como seria a vela de reversão de venda e tem a vela de reversão de alta, tá? Agora aqui, a gente vai ver o seguinte, é isso aqui mesmo. Aqui, ó, um sequencial de velas vermelhas vindo. Aí, de repente, essa vela aqui abriu, veio, aí a compra entrou e finalizou verde e deixou a velinha verde. Aqui é uma defesa da compra, tá? Um ponto de ação da compra e fez o arremate da venda. A gente só tem um arremate mais forte se ela mudar de cor. Também é a nossa velinha de reversão, tá? É a nossa vela de reversão. Então, ou seja, o que seria a vela de reversão? É a vela que muda de cor, que muda de paridade. Ou seja, num sequencial de velas em uma tendência, ela vem e faz essa mudança de paridade, tá? Então, vamos lá. Bom, outro gatilho que a gente gosta muito de utilizar. Aqui a gente tem aquela famosa pilha, né? A nossa famosa pilhazinha, um pouquinho de pavio. Não pode ter pavio demais, tá? Senão não é uma vela de força. É volatilidade. Porque se uma vela faz esse movimento aqui, ó. Uma vela que faz esse movimento. Cadê? Uma vela que abre. Vem aqui embaixo vermelha. Sobe. Vem aqui em cima. Desce e termina aqui. Isso aqui não é uma vela de força. É volatilidade. Ou seja, ela poderia parar vermelha. Ela poderia parar com corpo pequeno. Isso tudo vai depender dentro ali do tempo, né? Dentro do tempo de 1 minuto em que ela finalizou. Só isso. E isso aqui é volatilidade. Ela vem de um extremo para o outro e finaliza independente do seu tamanho. Então não confunda. Vela de força é uma que não tem muito pavio. Um pavio razoável. Isso aqui é um pavio razoável. É um pavio, digamos que é um pavio saudável, vamos dizer assim. Tá? Então, quando ele faz esse rompimento, porque ele tem que ter o pavio ideal, né?
é a vela que tem o pavio. Lembra da conexão de lotes, onde eu disse sobre as velas de comando, que é pavio no corpo da vela anterior, e por aí vai. Se eu tenho essa conexão, eu tenho uma continuação no preço. Então, esse preço aqui é o mesmo desse, em tempos maiores. Ok? Então, se eu tenho conexão de ambos, eu tenho uma continuidade nesse preço. E se eu tenho um rompimento de uma reversão, ou seja, um ponto crítico, onde eu tive balanço entre compra e venda, mas quem finalizou aqui, tá? É só aprender a fazer a leitura correta, que não tem como, tá? Não tem como vocês ficarem tomando loss à toa. Por quê? Quem foi o último a tocar aqui? Foi a venda. Então, a última reação do preço nessa cotação, tá? Foi da venda. Então, se eu tenho um comando de venda sendo rompido por uma compra e sendo uma vela de força, e tendo essa conexão, o que vamos ter aqui? Uma possível continuidade. Então, você tem aqui duas possibilidades. Ou você entra na vela na abertura, ou você espera ela vir buscar dentro dos 15 primeiros segundos de vela, tá? Só que aqui você tem uma ação, aqui você se comporta como um trader mais agressivo. Aqui você é mais conservador. Então vai depender do seu perfil. As duas são entradas técnicas, tá? A diferença é que um vai ser mais conservador que o outro, tá? Então vai depender muito aí do seu perfil trader, tá? Então, vamos prosseguir. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é um outro exemplo. Uma conexão de lotes, conexão entre lotes, vinda de uma recente reversão, ou seja, iníciozinho de um movimento, tá? Eu gosto muito de pegar essas entradas no início de movimento. Repare esse padrão. Aqui ele está rompendo um comando, dois comandos, na verdade. Um final de preço e uma abertura de preço. Se eu tenho essa vela aqui, de força, fazendo essa conexão, depois de uma rejeição, depois de um segundo arremate, né? A venda veio aqui e arrematou tudo, tá? E aí eu tenho uma vela de força fazendo essa, como eu posso dizer, furando essa barreira muito forte. O que eu vou ter aqui? Duas possibilidades, dois tipos de entrada técnica. Só que uma é mais técnica, tá? Porque você vai ter um pouco mais de paciência. E aqui você entra um pouco mais agressiva. Se esse rompimento fosse um pouco mais aqui, ó, supondo que essa vela terminasse aqui, tá? Aí mesmo que eu entro de abertura. Porque para ela vir aqui e retrair, ela já pode iniciar daqui para cá, não tem muito espaço, não tenho muita margem para eu tomar um loss, se caso eu não quiser ser conservadora, tá? Então eu já posso entrar aqui, eu já entro aqui, pum, na abertura do preço. Na abertura do preço não, na abertura da vela, tá? Então você tem duas possibilidades, tanto que eu coloquei duas setinhas. Uma aqui e outra aqui na abertura, tá? Então, fica essa dica, rompimento de vela de força. É um tipo de vela que eu gosto muito, principalmente se esses rompimentos de vela de força acontecer em topos e fundos, tá? Como eu mostrei anterior no outro slide, tá? Eu mostrei para vocês, aqui ó, no topo, a mesma coisa é no fundo, tá? Aqui já não é topo e fundo, aqui já é uma pós-reversão. Também adoro muito fazer esse tipo de entrada, tá? Geralmente eu já entro aqui. Quando eu tenho uma sequência de velas, né? Quando eu tenho uma sequência de velas verdes fazendo uma vela de reversão, eu já entro aqui de cara, tá? E aqui também entraria, porque se ela romper aqui, ó, se eu tiver uma segunda vela fazendo esse rompimento, é sinal dela continuar descendo. Isso aqui é um gatilho muito forte, tá? Guardem esse padrão. E aqui, ó, um outro exemplo, parecido com aquele primeiro, só que aqui tá mais elaborado, ó. Primeira entrada agressiva, segunda entrada conservadora. Lembrando que esse material, tudo que vocês estão vendo aqui nessa aula, tá embaixo do vídeo, rola um pouquinho para baixo, que vai estar disponível esse material de apoio. O que é bom é vocês gravarem no celular de vocês e visualizar quando vocês estiverem num banco, aguardando um Uber, um ônibus, tiver um tempo de bobeira, em vez de ir lá no TikTok ver besteirinha, frisa isso aqui, que isso aqui vai te dar, com certeza, ganhos futuros aí para vocês, tá? Eu vou entrar aqui no gráfico pra gente identificar velas de força. Esse gráfico aqui, tá? Já era. Isso aqui, por quê? Porque eu tenho muita vela trepidada na mesma cotação, tá? Tô tendo muita. Isso aqui, ó, não tá legal. Vamos ver aqui, razoável. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente pega uma vela de reversão. Vela de reversão é sempre que eu tenho uma sequência de velas da mesma cor
E num topo eu tenho uma rejeição seguido um arremate com a mudança de paridade, ou seja, a mudança de cor. Isso aqui é uma vela de reversão? Ela fez uma reversão, certo? Mas não é considerada uma vela de força, não é considerada uma vela de reversão. Aqui também não, porque eu não tenho grande rejeição. Agora vamos buscar aqui uma daquele padrão que eu informei para vocês. Tanto de compra quanto de venda, a gente vai tentar buscar aqui algum padrão. O mercado também não está ajudando muito aqui, ó. Vamos lá. Ó, pelo menos uma sequência de velas verdes. Aqui, ó, outro gatilho que eu gosto muito, tá? Preço fechado na compra. Preço fechado na compra, tá? Quem adquiriu a mentoria, lógico, em 7 dias depois vai abrir a aula, vai estar disponível a aula de gap. E aí o gap, vocês vão aprender que o gap também é um outro gatilho de uma forte reversão próxima, tá? Mas vamos lá, não vou falar de gap aqui, vamos falar que o preço está fechado e eu tenho uma vela de reversão. Como é que eu sei que eu tenho uma vela de reversão? Porque essa vela aqui abre verde, faz a sequência dela, ela dá sequência à compra, né? Ela vem aqui, com certeza ela abriu. Vou colocar aqui, ela abre aqui. Ela fez primeiro esse movimento e finalizou aqui, vermelha. Como é que eu sei que ela veio aqui primeiro? Ela deixou esse pavio. E ela fecha, eu sei que vela vermelha fecha para baixo. Então, o fechamento dela tá aqui. Então, com certeza, ela abre, ela faz esse movimento, faz a reversão dela mesma. É a vela que se auto-reverteu, tá? E ela também deixou ali um pavio de rejeição, ou seja, houve o arremate da venda nessa região, seguido aqui, junto com um gatilho também, que vocês vão saber já já. Gatilho de gap, um preço fechado e uma vela de reversão. Onde que você teria? Aqui, provavelmente eu ia tomar um loss, tá? Mas eu ia recuperar aqui. Por quê? Quando você faz a leitura de velas, você não tem medo do loss, tá? Tem dia que o mercado não vai encaixar, de fato, e vai ter dia que vai obedecer bastante. Então vamos lá. Aqui, ó, se você fosse mais conservador, você ganharia mais. Com certeza aqui seria um win. Mas como eu já entro na abertura, tá? Provavelmente eu tomaria um loss. Mas repare nessa vela. Repare que essa vela aqui, ela é uma vela que muitos chamam de vela de respiro. Eu chamo de vela de continuidade. Por quê? Porque ela abre, sobe, desce, sobe, finaliza aqui, verde, só que ela tem pouco corpo e muito mais pavio. Ou seja, é uma vela de muita dúvida. Seguido de uma reversão e de um preço fechado, ela já veio aqui, ó, já fazer o movimento que ela já precisava fazer, que era buscar isso aqui. Buscou, fechou aqui, então com certeza já entraria aqui de prima, tá? Na abertura aqui a favor da venda. Por causa dessa vela, por causa desse comando aqui também, tá? E por causa dessa vela aqui de continuidade. E por causa da reversão, e porque não tenho mais novas altas. A única alta que eu tive aqui foi essa aqui, e ela finaliza bem abaixo. Era para ter finalizado aqui, talvez, para poder dar continuidade. Então, quando você aprende a fazer essa leitura de velas, que no início parece ser bem confuso, mas é muito mais simples do que se imagina, tá? É tudo uma questão de você se acostumar com o gráfico, se acostumar com a memória gráfica, você vai tirar isso aí de letra, ok? Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa para falar sobre vela. Ah, sim, vamos pegar um rompimento. Ó, essa vela aqui é uma vela de força. Por que, Núbia? Não tem comandos aqui. Mas se você olhar um pouquinho para trás, pode ser que tenha, tá? E mesmo que não tiver, tá? E mesmo que não tiver, não tem problema. Aqui, ó, tivemos um gap. O gap é um espaço, tá? É uma cotação vazia. Ou seja, o preço que predominar sobre ela é o preço que vai ter o controle. Ou seja, se eu tive um rompimento, dificilmente uma vela vai tentar fazer isso aqui. Deixa eu marcar aqui, tá? Nos extremos para a gente poder entender melhor. Então eu tenho esse espaço vazio entre uma vela e outra, entre o fechamento e a abertura de outra. E aí eu tive uma vela fazendo um rompimento, poderia até dar sequência aqui, ó. Tá? Por quê? Porque tá abaixo da média móvel de 9, porque ela começou a reverter, isso aqui é uma vela de força, e vela de força a gente dá continuidade, tá? E a gente vendo aqui que ela faz um rompimento da EMA 9, significa que a força tá muito favorável para descer, tá? Deixa eu ver se eu pego agora uma vela de reversão de alta embaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um outro gráfico. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui tem uma confusão danada. Deixa eu ver uma coisa mais padronizada. Pronto, aqui é uma vela de reversão, tá?
mas não é uma vela que eu iria confiar muito. Por quê? Olha o tamanho da rejeição na compra que ela teve. Ou seja, isso aqui a venda arrematou tudo isso aqui, ó. E ela finalizou aqui. Talvez se essa vela tivesse um pouco mais de tempo, além de um minuto, ela poderia fazer essa reversão, tá? Então não seria uma vela confiável. Por isso que é bom a gente fazer esse reconhecimento, tá? Isso aqui já é anomalia do gráfico, isso aqui já é volatilidade. Isso aqui também. Então, esse tipo de gráfico, esse tipo de vela não entra em análise nenhuma, ó. Isso aqui deve ser notícia. Então, a gente não entra para fazer uma análise num gráfico assim, tá? Aqui, deixa eu ver. Pronto, ó. Aqui é uma vela de força. Não tem uma sequência de 3 velas, mas caberia 3 velas aqui. É porque ela fez 2 velas de força, tá? 2 velas de força compridas demais. Ou seja, o movimento que ela fez em 2 velas poderia caber 4, 5. Olha aqui, ó. Aqui, daqui para aqui, é isso aqui, ó. É daqui para cá, praticamente. Aqui eu tenho 4 velas, aqui eu só tenho 2. É a mesma força? Sim, é a mesma força, porque praticamente elas iniciam e terminam numa mesma cotação. Cotação, gente. Esses números aqui, ó, cada linha dessa que eu ando, repara que o número aqui muda. Isso são as cotações da moeda, tá? Cotações para cima são positivas, para baixo negativas e por aí vai. Então, quando eu falar cotação, se eu falar assim, olha, gente, tá vendo essa linha transparente aqui? Isso aqui é uma cotação forte. Então, você já sabe que tudo que acontecer nessa cotação aqui, você já sabe que é um ponto muito crítico, tá? Então, vamos lá. Na nossa velinha de força, a gente já tem aqui, ó, porque ela não deixa demanda da vela vermelha para baixo, demanda da vela verde para cima. Ela finaliza o preço, fecha o preço, faz um movimento em 2 velas, que poderia ser em 4. Então eu posso considerar aqui, ó, a nossa velinha de força, embora ela tenha pavio. Eu não gosto de pavio para cima, porque pavio para cima, na vela verde, é uma rejeição. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar velas que tenha preferência, pelo menos, a ter um pavio pequeno. Agora, se ela tivesse um pavio maior, um pouco maior que isso aqui, já não seria a nossa vela de reversão, tá? A nossa vela de força. Então é uma vela de reversão, poderia entrar aqui comprada, acreditando que ela fosse buscar essa região aqui para romper a média móvel, tá? Lógico que a gente vai filtrar outras coisas aqui para trás, tá? Sempre buscando, tá? O que tá aqui para trás, mas esse gatilho aqui é o gatilho ideal, ok? Bom, a gente já entendeu que a gente pega uma possível retração nos 15 primeiros segundos de vela. A gente vai falar mais sobre isso. É porque aqui eu quase não tô tendo, ó, uma vela de reversão. É uma vela de força, bastante recusa do lado contrário, ou seja, da compra, mais um fechamento e pouco pavio. Ok. Sequenciada de 4 velas. Aqui, ó, já tá indicando uma fraqueza, tá? E agora eu vou ver aqui os gatilhos que a gente vai ver em aulas de reversão para ver se casa essas confluências com outras que a gente vai aprender mais à frente. Então, identificou a vela de força, aí eu vou identificar os gatilhos de uma possível reversão para eu poder entrar aqui, ó. Poderia entrar aqui na abertura ou esperar ela vir fazer essa retração aqui nos 15 primeiros segundos de vela, tá? Se for em M5, o gatilho até 2 minutos e 30 de vela, ideal, tá? Aqui, ó, não tem demanda, o preço praticamente está fechado, porque ele fechou na mesma cotação que está ali, ó. Se eu botar uma linha aqui, vai dar praticamente na mesma cotação, ó. A diferença daqui para aqui, ó. Até tampa o pavio, então eu posso considerar uma mesma cotação, tá? Então, tendo a nossa velinha de reversão, velinha de força, vou ver os gatilhos lá para trás, que a gente vai ver em velas de reversão, em gatilhos de reversão. Então, vou juntar o que eu tenho de preço atual, a minha leitura de velas, com a leitura da cotação que aconteceu lá atrás. Então, sim, é o gatilho, eu chamo de método de 3 etapas, que é o gatilho, confirmação, que é atrás, e entrada. Então, se eu tenho esses 3 alinhados, eu vou fazer a minha entrada. Ok? Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado dessa aula, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.